Tainan Franco está na área até às 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. Muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela sua Rádio Difusora 510 AM. Tainan Franco na área até a Zuma com você, né, Soneca? Ontem o papo foi sobre música, sobre reggae, hoje eu trouxe aqui o quê? Papo sério. Hoje estou com o Dr. João Iotti aqui nos estúdios, uma honra, obrigada por aceitar o convite. Faz um tempo que a gente está no WhatsApp já combinando sua vinda, né? E ele veio falar sobre o quê, gente? Hoje eu falo que o papo é sério, a gente veio falar sobre envelhecimento. Mas ele é jovem, queria falar... Papo Franco, o que todo mundo quer saber e ninguém tem coragem de perguntar. Mas aqui a gente pergunta, eu tô falando que ele é jovem, e ele veio dar dicas pro meu envelhecimento, pro seu envelhecimento, Soneca. Pro envelhecimento de quem tá aí com a orelhinha grudadinha no rádio, já tá escutando mal, já tá com o aparelhinho, né, no ouvidinho pra escutar. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Tainan. Boa tarde, produção aqui da Rádio Difusora. Obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Nesse dia de sol. Me conta uma coisa, você trabalha com a questão do envelhecimento, em vários aspectos. O Dr. João Iotti é advogado, né? Qual que é a sua especialidade? É direito do trabalho. Muito bem. Eu me enveredei, né, por essa área faz pouco tempo, faz 2 anos, assim, no máximo. E atualmente eu estou com um grupo de estudos, de direito da pessoa idosa aqui de Jundiaí. E a ideia é realmente trazer esse debate interdisciplinar, né? Não tão apenas discutir leis, né, positivadas, mas e sim, então, tem psicólogos, médicos, jornalistas. Então a ideia é trazer uma teia de conhecimentos e assim conseguir proporcionar, né, a difusão desse conhecimento na sociedade, que ainda é um tabu, o envelhecimento. Bastante, né? Em vários aspectos, até em termos de políticas públicas, né? O envelhecimento, você vai envelhecendo, a partir do momento que você sai do mercado de trabalho, você não está muito amparado ali na sociedade, não falo nem em legislação, né? Isso é uma lógica da Revolução Industrial. Né? Para você ter ideia, o envelhecimento ele é um fenômeno moderno e pós-moderno. Quando se descobriu o envelhecimento, começou a correr atrás de políticas públicas, então a gente está correndo ainda. Para você ter ideia, eu acho bacana fazer assim uma leitura histórica, até para mostrar como o direito ele segue, né, um fato social, né? Assim. Então, em 1910 a expectativa de vida era 33,4 anos. Nossa, eu já estava morta já. Eu estava chegando já, estava um pezinho. E assim, isso era decorrente da Revolução Industrial, porque as jornadas de trabalho eram desgastantes, né? Não tinha condição nenhuma, e a medicina também, né? Então, a gente não tinha os avanços todos de... Morria-se de gripe, por exemplo. Isso. Então, assim, o reflexo dessa expectativa de vida era que também não existia legislação de proteção, porque não existia aquela fonte material que se fala. Existia alguma menção no Código Civil. A gente teve uma evolução em 26 com a Lei Eloy Chaves da aposentadoria. Inclusive tem a estátua do Eloy Chaves aqui, frente à Previdência. Exatamente. Uma vez eu entrei no mato e falei, quem que é essa pessoa que está aqui? Aí vi que era Eloy Chaves. E Jundiaí teve um papel fundamental para a publicação da Lei Eloy Chaves, inclusive. Ah, é? Jundiaí foi aí à frente. Mas ainda essa legislação, ela previa um determinado grupo, que eram os ferroviários na época. Não era assim uma coisa generalizada, né? Porque Jundiaí ela esteve à frente de alguns momentos históricos, como greves, né? Teve algumas coisas voltadas à busca de direitos, inclusive trabalhistas, que partiu aqui de Jundiaí. Primeiro manifesto feminista, das mulheres que trabalharam na tecelaria, né? Com certeza foi protagonista de diversos movimentos. A gente teve, avançando um pouco, nas constituições de 34 e 46, já prevendo um direito social. É engraçado que eles previam, a legislação daquela época previa em caso de velhice. Em caso, porque assim, se chegar a este ponto, nós estamos preparados até aqui. Exatamente, isso era um fenômeno, assim. Então, ainda tinha aquele tabu, né? Não se chegava, né, à idade tão avançada como hoje em dia. A gente já fala de super idosos, né?
cogita-se que em 2050 a gente vai viver 120, 130 anos. Então, e isso altera toda a lógica da nossa sociedade. Toda a lógica. Sim, em vários aspectos, né? Sim. Porque tem questões voltadas para mobilidade, saúde. Sim. Sim. Porque não basta envelhecer, tem que ter uma qualidade ali, porque de um envelhecimento ativo, né? Exatamente. E é engraçado que agora que começou essa discussão, né, fala-se muito, inclusive no grupo de estudos ontem a gente estava discutindo isso. O doutor Adalberto, também, que é advogado, ele trouxe uma discussão muito interessante, que fala sobre a curva da felicidade. Né, que existe uma curva de felicidade e tem o ápice, que quando passa-se dos 50, 60 anos, tem o ápice que a pessoa tem uma realização pessoal muito grande. Isso, pesquisadores estão tentando encontrar um nome, porque não é velhice, não é envelhecimento, é uma nova fase da vida, mas ainda não tem um nome. E você pensa que em 2050 vamos ter 1/3 da população envelhecida, né, vamos dizer assim. Como que vai chamar? Né? E o que vai ser essa fase? Como que a sociedade vai se adaptar? Então são muitos aspectos, assim. Sim. E mesmo porque também felicidade é uma coisa muito subjetiva, né? E as realizações também dependem da qualidade de vida que você teve, né? Do que você conseguiu construir. Porque hoje a gente vê muitas pessoas que já são aposentadas, com mais de 60, 70 anos, no mercado de trabalho de alguma forma, mesmo que informalmente, para garantir sustento. Então a gente tem muitos aspectos para se discutir. Gente, ó, programa, eu vou chamar aqui uma musiquinha e daqui a pouquinho a gente volta com mais Dr. João Iotti aqui no programa. A gente está falando sobre envelhecimento. Daqui a pouquinho a gente volta. E voltamos aqui para os suntuosos estúdios da Rádio Difusora. Hoje eu estou com o João Iotti, Dr. João Iotti, aqui falando sobre envelhecimento em todos os seus aspectos. A gente desliga o microfone, mas fica aqui, ó, batendo papo, conversando sobre envelhecimento, que eu acho que é um tema, além de ser muito pertinente, já que estamos todos envelhecendo, né, e numa velocidade um pouco grande, eu acho. Para mim, na minha alma, eu tenho 25 ainda, gente, mas os 37 já bateu aqui. E vou piscar, vou estar com 40, lastimável isso. E a gente está falando aqui de políticas públicas para idosos, né? Falando da tal curva da felicidade. Quais são os aspectos que colocam uma pessoa dentro da curva. Ele está aqui todo cheio de pesquisa, ele veio preparadíssimo hoje para falar com a gente. E ele faz parte também de um grupo de estudos, né? E tem desde psicólogos, advogados, quem mais está nesse grupo? Atualmente nós temos 15 participantes. Legal. E assim, é um projeto recente. Surgiu através do Conselho Municipal do Idoso, eu também sou conselheiro aqui em Jundiaí, e através por indicação da OAB, né, eu entrei ano passado, e até agradeço, né, esses órgãos, a Prefeitura, com o DIP, a OAB, que elas sempre se mostraram muito abertas, né, para essa discussão. E é importante falar dos conselhos, né, que é o momento onde a sociedade civil pode participar da construção de políticas públicas para a cidade. Aqui em Jundiaí tem muitos conselhos, tem conselho de cultura, tem conselho de políticas territoriais, de idoso, tem o CMDCA, né, da criança e adolescente, que aliás vai ter agora, amanhã eu falo para vocês, mas vai ter eleição dos novos conselheiros. É importante a sociedade participar, porque a construção da cidade não acaba no voto, né? Não adianta jogar tudo, mas eu votei nesse prefeito, nesse vereador, e sua responsabilidade acaba ali. Então é uma forma da gente participar dessas construções. Com certeza, né? O conselho é muito importante. Surgiu uma necessidade natural do conselho, porque as reuniões elas não ocorrem assim periodicamente, né? Existe um regulamento, então assim, tem um tempo, né? Até porque, como é o poder público e a sociedade civil, tem que organizar. Tem que organizar. Então assim, eu percebi que precisava de umas informações básicas. E a ideia inicial era fazer uma formação de conselheiros, explicar o que é o conselho, o que é uma conferência, né? E aí, conversando com o pessoal, ela falou, não, mas por que a gente não abre, né? Vamos fazer um grupo de estudos, vamos trazer as pessoas para entender políticas públicas e fazer essa intergeração, inclusive, porque tem pessoas de todas as idades, e vários profissionais, porque um vai complementando o outro. Sim, porque a discussão é realmente transversal, sim, né? Sim. Você conversa com diversas áreas, de diversos setores, né? Sim, com certeza.
Então, assim, por exemplo, uma das discussões que surgiram ontem, até, a gente estava comentando, desafios da sexualidade no envelhecimento. Ainda é um tabu. Sim. A curva da felicidade, que a gente estava comentando. O convívio social, né? A solidão, Que é após diferente. solidão e solitude. Então, a solidão tem uma carga negativa, uma carga pejorativa, a pessoa está só, está triste, está depressiva. E a solitude é o lado positivo. Não é porque você está sozinho que você deve estar triste, né? Isso não é uma regra, né? É muito subjetivo. E até a gente estava também comentando a importância de políticas públicas para garantir o mínimo existencial. Então, assim, você garante aquele campo fértil para a pessoa conseguir se estabelecer, né? E ser feliz. Né? Porque no modo prático, uma hora, o próprio mercado de trabalho tira essa pessoa de circulação. Por mais que ela seja competente, por mais que ela possa treinar, ou a tecnologia vai avançando. Mas essa lógica está mudando. Essa lógica de mercadoria, né? Então, assim, da Revolução Industrial ainda se tratava o ser humano como aquela mercadoria, né? Mas hoje, com o envelhecimento ativo, você proporciona àquela pessoa que tem mais de 60 anos a continuar no mercado de trabalho, a continuar contribuindo para a sociedade, a não parar. Né? Isso é importante. Mas o mercado consegue absorver isso de forma... Ele vai ter que se transformar. Ele vai ter que se transformar. Para não só admitir essas pessoas, né? Incluir essas pessoas, mas também a lógica do mercado está mudando, né? Isso a gente consegue perceber que está mudando um pouco. Porque você vem aí com umas gerações, geração X, Y, milênio, e você vem com uma geração ditando quais são as novas regras do mercado, porque quem entra no mercado ele vai ditando as cartas, e aí você pega a geração que está saindo do mercado de trabalho, e essas duas gerações não se conversam. Exatamente. Né? Então, assim, o mercado ainda ele precisa entender como funcionar para ter dentro da mesma empresa uma pessoa de 60 e uma pessoa, sei lá, de 19. Né? Que são duas gerações completamente diferentes, com outra construção social, inclusive. Assim, isso ainda a gente está em transição. Eu nem sei se entrou ainda em transição, mas já se percebe, né, isso. E tanto que a política pública que é desenvolvida por envelhecimento ativo é para manter essa pessoa contribuindo, para manter essa pessoa ativa, né, porque aquela lógica da pessoa, aquela imagem clássica, né, da pessoa aposentada, sentada ali assistindo TV, né, já não existe mais, né, essa imagem que a gente guarda da infância. Minha avó faz crochê, eu falo, minha avó fica com o iPad na mão o dia inteiro. Exatamente. Pedindo vida no Candy Crush. Gente, quem quiser adicionar minha avó no Facebook e mandar vida pra ela, agradeço. Então, por exemplo, a minha avó, eu tenho a imagem dela, aquela avó clássica, né, que cozinhava, né, o vô também que ficava ali. Então, até a estrutura familiar é uma estrutura familiar diferente. Né? Sim. Inclusive, uma das discussões do grupo de estudos é como que vai ser feito esse diálogo para, por exemplo, para o público LGBT. Sim. Que antes não se abria essa discussão. Existia, mas não se abria essa discussão. Tá, mas agora a gente tem abertura para discutir isso. Como que vai ser, né? Qual vai ser o desenvolvimento de políticas públicas para esse público? É uma questão que vai ter que ser oxigenada em uma hora ou outra. Eu trouxe a Kelly aqui na semana passada a Kelly Galbieri veio aqui falar também de políticas públicas para o público LGBT. Também é um debate, algumas coisas a gente não tem mais como não olhar, né? A questão LGBT, a questão de idoso, né? Gente, a gente não pode mais se negar a discutir isso e falar, não, vai envelhecer, vai aposentar, vai ficar em casa, tá tudo bem. Ainda que nós estamos discutindo ainda um pouco atrasado. Um pouquinho só. A ONU, em 1980, já alertou. Né? Então, em 1980, eles alertaram, falaram, o mundo está envelhecendo. Precisamos começar a pensar em políticas públicas e como que a sociedade vai se estruturar. Em 82, eles se reuniram em Viena para definir o norte. Né? Então, assim, o Brasil ele teve a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que garantiu direitos assim que até hoje são basilares, né, para a construção de políticas públicas, garantir a dignidade, a estrutura familiar, né. Tem o Estatuto do Idoso também. Isso, então em 94 veio a políticas públicas, né,
E depois veio o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso fechou com chave de ouro, né? É claro que falta ainda muitos dispositivos para serem, né, regulamentados, mas assim, é um marco, né? Então, para a legislação idosa é o Estatuto do Idoso. Uma das questões também que é muito recorrente, né, principalmente ontem também nós estávamos discutindo, é a violência patrimonial, né? Porque quando a pessoa começa a entrar, perder, né, suas capacidades, ou os familiares, né, ou terceiros começam a se aproveitar disso. Né? Então, também por isso a importância, né, de conscientização. Né? E por incrível que pareça, mais de 50%, tanto violência física, psicológica, ou até cometimento de crimes, né, de ordem patrimonial, ocorrem por familiares. Nossa, então assim, não é trabalhar só o idoso, é trabalhar a sociedade toda para que a própria família saiba como lidar com o idoso, Exatamente. né? Porque tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo correndo, e aí tem uma pessoa que precisa mais de atenção, de uma dedicação, e a família às vezes não tem estrutura, conhecimento ou inteligência emocional para lidar com aquilo, né? Ou até mesmo questões de envolvimento de má fé, né? Ah, não, claro. Assim, além de ter essa questão, todo mundo hoje em dia tem que trabalhar, né? Sim. Então assim, todos trabalham, todos estão muito ocupados, e aquela pessoa que já contribuiu, que já vendeu sua força de trabalho, não tem mais o que, né? Fica ali solitária, acaba indo para uma instituição, né? E termina ali a sua vida, né? O resto que tem sua vida... Tem muito abandono de idoso. Abandono. Então assim, essa questão ainda é um tabu. É complicado, né, conversar ainda sobre isso e estabelecer qual vai ser a política, mas é um fenômeno que acontece, né, que tem que ser discutido e tem que ser discutido. Talvez uma educação de base para as novas gerações. Como se trata isso? Começa lá na criança, porque tem uma coisa que é emergencial. Sim. Que a gente Sim. tem que conversar agora e tem que ter uma política pública para apagar esse incêndio, né? Sim. E aí também, paralelamente a isso, construir essa questão na área da educação mesmo, né? Das novas gerações e se educando para conseguir viver esse contexto do envelhecimento com mais respeito, qualidade, não sei nem que palavra usar, né? Mas porque é o mínimo que se precisa, né? A gente fala, respeitar o próximo, parece uma coisa tão frase de, olha, tem uma foto bonita e respeite o próximo. E não é isso, né? Isso a gente precisa minimamente nas nossas relações sociais. Exatamente. Para você ter uma ideia, Tainá, na Suécia, o transporte público, todos os assentos são reservados para a pessoa idosa. Aqui é 10%, né? Você tem aquela a plaquinha. Não, mas por que existe aquela plaquinha, né? Precisa ter uma plaquinha para a pessoa respeitar? Então. Né? Então, assim, é uma consciência mesmo, né? Então, lá não precisa, lá todos os assentos são reservados. Então, se a pessoa idosa... Já faz parte Exatamente. da vida do cidadão, Exatamente. você não precisa ser comunicado. Exatamente. Então, ele entra no ônibus, se tiver tudo lotado, ele não vai olhar para o assento sinalizado, ele já vai direto para qualquer assento, né? Então, é um trabalho de conscientização. Gente, num país ainda que a gente tem que colocar a plaquinha não jogue lixo na rua, não dê descarga, coisas mínimas, a gente tem muito que discutir ainda. Vamos de música, Sonequinha? Daqui a pouco a gente volta para continuar esse papo delicioso sobre envelhecimento com o Dr. João Iotti aqui na Rádio Difusora. Tá animado, gente? Olá! E voltamos aqui para a Rádio Difusora. Tô com o Dr. João Iotti aqui falando sobre envelhecimento, mas eu vou dar um recado aqui. Amanhã vem o convitinho do Márcio Ferrazzo falando com vocês na rádio, porque hoje, por motivos de eu esqueci, vocês não vão ouvir a adorável voz de Márcio Ferrazzo, mas eu vou falar aqui para vocês que vai ter Bocato Quarteto com a abertura do Claudinei Duran. O Bocato é um dos maiores nomes do jazz do Brasil, ele toca trombone. E assim, tocou em vários festivais, tocou com a Rigo Barnabé, Itamar Assunção, tocou com Elis Regina, Rita Lee, em Mato Grosso, Roberto Carlos. E este cara estará em Jundiaí nesta quarta-feira. Onde? No Cais Canoa. Ali naquela subidinha do Shopping Paineiras tem lá um deckzinho, que é onde vai acontecer esse rooftop Bossa Jazz. Então, ó, tem drinkzinho de cortesia, o valet é gratuito.
tem um cardápio especial de petisco e tudo isso vai acontecer no dia 24, quarta-feira, às 19 horas. Então não esqueça, Bocato, quem gosta de música boa, de jazz, vale a pena conferir este evento do meu amigo Márcio Ferrazzo. Recado dado. Amanhã eu dou de novo esse recado para vocês não esquecerem, tá? Prometo. Você me cobra amanhã, Soneca, você não vai lembrar também, né? Que a gente precisa exercitar a mente. Gente, eu tava aqui conversando nos bastidores, aqui no microfone desliga, mas a gente fica aqui no papo, né? Com o advogado João Iotti, falando sobre envelhecimento. E a gente estava falando que hoje o pensamento é muito lógica de mercado, né? Isso tem que mudar, porque a gente está indo para um lugar aí que não é bom não, né? É aquela lógica de mercado mesmo. Então, assim, é uma mercadoria, né? E a pessoa já vendeu a força do trabalho dela e vamos agora colocá-la ali no cantinho dela para ela ter um descanso, né? Uhum. E recompensa da vida que ela já tanto deu para a sociedade. No entanto, eu acho que isso, com o tempo, não vai se sustentar muito, né? A gente sabe que... Vou só trazer alguns números aqui para você ter ideia da dimensão do problema que a humanidade vai enfrentar daqui para frente. No Brasil, em 1990, nós tínhamos 9 milhões de pessoas idosas. Tá? Em 2050, estima-se que nós vamos ter 63 milhões. Segundo o IBGE, 1/3 da população no Brasil vai ser idosa. 1/3. Então, assim, vamos pensar. 1/3 vai ser população, pessoa idosa, que provavelmente, por condições de saúde, enfim, outros fatores, não vão conseguir entrar no mercado de trabalho. A criança, que vai ser outro 1/3, ela ainda está em desenvolvimento. Também não pode estar no mercado de trabalho, gente. Exatamente. Vamos lembrar que mão de obra Isso. infantil não pode. Trabalho escravo contemporâneo está aí, Exato. né? E exploração também. É. Então, vai ter 1/3 da população que vai sustentar os outros As 2%. duas. Então, como, né, que isso vai acontecer? Então, é uma questão que se discute Que ano mundialmente. isso que a gente está falando? 2050. 2050 tá aí já. Então, tão longe. E eu vou viver para ver isso. Talvez eu Talvez eu também. esteja trabalhando, né, para conseguir. Mas, assim, é uma questão que coloca, né, em xeque, né, esse sistema. E o Brasil ele tem que correr. Assim, Jundiaí ela é muito privilegiada, a prefeitura, ter o conselho. Existem municípios que não têm conselho. Jundiaí tem um IDH alto também, né? Tem. É uma cidade boa para se viver num Sim, de é uma cidade geral, considerada velha, né? Chega a quase, eu não vou lembrar o percentual agora de cabeça, mas é um percentual, chega a quase 17%, se eu não me engano. Então, assim, a Vila Progresso é onde se concentra os médicos. E uma questão também que aparece no estudo do envelhecimento, muito interessante, até um pouco abstrata, mas é que o envelhecimento ele coloca em xeque grandes questões do ser humano. Porque ninguém gosta de envelhecer. E isso é uma falta de, talvez, reflexão sobre o assunto. Porque ainda existe essa carga pejorativa do envelhecimento. Até as questões voltadas para a parte estética, de aceitação. Sim, exatamente. Tem uma o mercado série. estético é um dos que mais cresce, né? E quando a pessoa ela se dá conta do tempo que ela tem aqui, o tempo biológico, ela evita. Então, assim, ainda tem esse tabu para quebrar de, vamos conversar sobre o envelhecimento. Em todos os aspectos. Isso, sobre o tempo que nós temos aqui, o tempo limite que nós temos, o tempo que nós temos para vender nossa força de trabalho, para vender nosso trabalho. Então, assim, é uma barreira, porque isso eu percebo até em discussões de conselho, de grupos de estudos, que metade, pelo menos no grupo de estudo que estou coordenando, são pessoas abaixo de 40 anos. E elas conversam com mais facilidade. Então, assim, às vezes a própria pessoa idosa, ela evita falar sobre isso. Porque não quer olhar para... Exatamente. Aí envolve, né, causas psicológicas, etc. Mas é uma questão que é um fato. Isso é um fato. Que é difícil conversar sobre envelhecimento e é difícil passar essa barreira.
né? Porque você vem na contramão de tudo, Exatamente. né? Você vem na contramão da lógica do mercado de trabalho hoje. Isso. Você vem na contramão do mercado estético hoje. Então as pessoas... Eu vejo garotas de 20 e poucos anos com botox. Ah, não, tô com uma linha e não sei o quê. Eu falo, gente, não, você só tem 23 anos, calma que piora, vai dar tudo certo, né? Mas assim, vem na contramão também, sei lá, de planos de saúde, que quanto mais velho, mais caro você paga, e os remédios, vem uma série de coisas, né? E a questão toda é trabalhar os aspectos emocionais desta pessoa que está envelhecendo, de todo mundo, acho que todo mundo tem que trabalhar os seus aspectos emocionais, porque não está fácil não. Mas de trabalhar a aceitação, a sua aceitação da sua condição, da nossa, né? Que é envelhecer e saber que em algum momento você sai do mercado de trabalho, de repente do formal, mas você pode continuar desenvolvendo Sim. outras atividades, de se relacionar com a sua aparência, com a estética, porque o Brasil é um dos campeões, é um dos recordistas em plásticas, né, inclusive. Então as pessoas elas não estão aceitando envelhecer de maneira nenhuma e há uma cobrança em cima disso. Também não é só culpa, principalmente para a mulher. A mulher, acho que ela sofre mais esse impacto da cobrança da aparência, do envelhecimento, né? Sei lá, a Xuxa postou uma foto outro dia sem maquiagem numa piscina e aí todos os comentários dela, nossa que velha, nossa que velha, nossa que velha. Eu falei, cara, a mulher tem, sei lá, 50 e tantos anos, deixa ela envelhecer. As pessoas não deixam as pessoas envelhecer também. É uma coisa que deve ser conversada, né? E você percebe, Tânia, que isso é uma quebra de ruptura estrutural, né? Porque essa narrativa vem acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. É que acho que hoje também com essa era digital, ela nos impacta mais, sim, assim. Com né? certeza. Hoje tá mais fácil, né? Você disseminar informação, mas vai ser difícil quebrar isso. Vai ser muito difícil. A pessoa não aceita, assim, a maioria, né? Vamos colocar assim, o envelhecimento, principalmente essa questão da estética. Eu conversei com uma senhora na semana passada sobre esse assunto. E ela me falou uma coisa assim que eu... um tapa na cara. Ela falou assim, nossa, eu demorei tanto tempo, né? Eu passei por tantas coisas, tantos sorrisos, choros, para conseguir essas rugas, essas marcas, expressões, eu vou lá e vou tirar. Maravilhosa. Então, é uma outra perspectiva. É uma outra perspectiva mesmo. E aí ela estava exatamente criticando isso, né? Que ela viu ali uma revista, né? Aquelas revistas de beleza. E ela falou, olha só, até parece, né? E aí ela me falou isso. E realmente, né? Se você traz essa conotação, nós lembramos tantos anos para vivenciar essas experiências, né? Que é parte da gente. É parte da gente. Por que a gente quer tirar? Será que nós estamos sendo... Existe uma outra narrativa que diz que isso é errado? Mas como assim é errado, né? É minha experiência, é meu corpo que está mostrando a minha experiência. E antigamente, bem antigamente, os mais velhos eram os anciões, os sábios, os conselheiros, e hoje isso se perde, né? Ninguém quer ouvir o que a avó tem a dizer, ou o que uma pessoa mais velha, um chefe mais velho quer dizer... Então isso também, essa história do mais velho, que acumula experiência, que acumula saber, ela se perde também em algum momento, né, na nossa história como sociedade, e é uma perda para todos, né? Você também não ter esse feedback de quem já trilhou os caminhos, né? Esse é um campo aí meio pantanoso, né? Não dá para se entender direito essa dinâmica, como esse fenômeno aconteceu, né? Essa quebra de respeito, assim, né? Vamos colocar assim. Talvez a tecnologia, né? A gente teve um boom de tecnologia que impactou a gente de uma certa forma. E a gente não aprendeu a usar direito não ainda. Aprendeu. A minha geração, eu peguei a transição, né? Então eu cheguei a pegar a internet de escada e aí não existia assim muita rede social, a informação não tinha nada. Você esperava ali meia-noite ou domingo para entrar. Uma chamada. E entrava, bate-papo, enfim, aí você navegava, vamos colocar assim. Chat da UOL. Chat da UOL, exatamente. E aí veio depois aquela internet de massa, né? Então assim, foi uma coisa de pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Eu lembro que na época de escola você tinha aquele celular que era... Quem tinha era, né, nossa, a pessoa é milionária. E
poucos anos depois já veio o smartphone com tudo, né? Nossa, eu lembro quando eu entrei na faculdade em 98, 90 eu fiz Direito. E aí eu lembro que os primeiros trabalhos que eu entreguei eram manuscritos, assim. Hoje é impensável você estar estudando, entregar alguma coisa escrita à mão, nem sei mais a letra. E a nossa geração pegou essa transição ainda, Sim. né? Agora, e a geração que já nasceu nesse mundo, como que vai ser, né? Eu acho que por isso a importância de começar com a educação de base. Sim. Né? Então, assim, porque eles não tiveram isso que a gente teve. Ainda existia mais convívio, né? Muito mais, muito mais. Um dos grandes pensadores, né, que trata de envelhecimento, ele diz isso, que a tecnologia ela foi uma grande barreira em determinados aspectos, né? Porque parece que você se relaciona mais, só que não. Eu acho que você acaba tendo mais contatos e menos convívio, primeira coisa. O Conselho desenvolveu, ano passado, uma cartilha de orientações. Depois eu vou até trazer para você onde a gente prevê o básico de direitos e tem uma lista de serviços oferecidos. Então, assim, hospital, delegacia, inclusive aqui em Jundiaí tem a promotoria específica que trata dos idosos, né, também um grande avanço. Então, assim, essa cartilha ela funciona como um norte, né, para a pessoa idosa. De repente, ela não tem o acesso à internet, porque ela não consegue manusear o smartphone, ela tem essa cartilha em papel que, né, que ela consegue estar na bolsa, é pequenininha, e ela consegue ver. De repente, ela está sofrendo alguma violação em atendimento, alguma discriminação, ela vai lá dar uma olhada, deixa eu ver se... Algum crédito consignado em pensão, os velhinhos caem nessa, né? Exatamente. E agora a nossa ideia é, no final desse ano, realizar uma segunda etapa, né, que é como se fosse um livro, né, uma cartilha, oferecendo artigos, que daí entra, né, nesses artigos específicos que a gente estava comentando no grupo de estudos. No entanto, foi um avanço essa cartilha, né, era uma coisa que já estava sendo discutida há um tempo, da outra gestão ainda. E também, assim, uma coisa que é também muito recorrente é o transporte aqui. Sim. Mas isso eu acredito que seja um problema geral, né? Porque é uma coisa... Público. Exatamente. Transporte público é um problema generalizado e as pessoas que têm um risco social, por exemplo, a pessoa já é idosa, ela tem problema de locomoção, isso se torna um agravante. Quem mora na periferia tem que tomar 2 ônibus para ir até o médico. Exatamente. Uma das discussões recorrentes, e nós estamos trabalhando para ver como que vai adequar, é o poupa-tempo. Né? Então, assim, uma linha específica para a pessoa não descer no terminal central e ter que vir até o poupa-tempo aqui. Uma linha específica. Né? Então, assim, isso com certeza é um grande avanço. Né? Porque tem muitas pessoas idosas, né, que vão para o poupa-tempo. E assim, a gente tem que caminhar, né? Eu acho que é importante ter esse espaço. Né? Muito obrigado, né, à Rádio Difusora, porque é um espaço que é assim que começa, né? A gente tem que realmente trazer esse oxigênio. E divulgar a informação que tem coisas acontecendo na cidade, senão fica restrita ao grupo que é privilegiado de informação e a população acaba não sabendo. Né? E o acesso desse pessoal não é muito digital ainda, né? Porque ainda tem esse período de transição. Então é realmente mais papel, divulgação, né? Porque senão a gente não consegue alcançar. Sim. Rádio AM, vocês estão ouvindo, né? A importância da Rádio AM na vida de vocês, levando a informação para todo mundo. Ah, legal. E vocês têm o conselho. Quem pode participar? As pessoas elas podem ir em uma reunião para conhecer? Existem eventos abertos ao público geral? A reunião é aberta, ela sempre já tem um cronograma no site do Condip. Ela é paritária, a formação do conselho é paritária, então metade é do público e metade da sociedade civil. Esse formato ele já veio da Constituição, então assim, é um formato que os conselhos eles são feitos dessa forma, né, de forma paritária. E isso, que a gente estava comentando, é uma forma de trazer, né, as demandas, porque daí o poder público ele vai ter acesso direto ali o que está precisando. Porque, gente, não adianta também um grupo de pessoas ficarem estudando e vendo o que é melhor e vocês não levarem a demanda. Tem que participar, nem que mande carta, nem que, não sei, peça para um filho, para um neto entrar em contato. Porque a gente precisa olhar para os problemas, né? Para os problemas coletivos e ver como a gente pode ajudar ou construir
Quando a gente fala de política pública, gente, não é vamos fazer uma lei para que isso aconteça. É construir uma política onde as demandas da sociedade sejam atendidas independentemente da gestão que estiver no poder. Pode ser partido A, B, C. Quando você constrói política pública, aquilo está garantido para a sociedade, né? Aquela demanda foi atendida e nenhum governo que entre terá facilidade em desmontar essa política que foi construída pela sociedade, né? E tem esse fator muito histórico, né, de construção de políticas públicas. Por exemplo, o Estatuto do Idoso, ele foi um movimento dos próprios conselhos há muito tempo que vinha lutando, né, para a efetivação. Então, assim, teve um papel muito importante. Né, o pessoal ir lá, cobrar, né, perguntar. Então, assim, é muito importante a participação. Então, assim, fica aí o convite, né, para o pessoal que interessar, procura a unidade de gestão aqui de tem nas internets também, tem, né? O site do site. Convite, tem a prefeitura, eles vão informar também. Então, assim, o acesso à informação está ali. No 156 também dá para ter informação, dá, né? Que é o sim. telefone da prefeitura, o telefone geral de Sim, atendimento da sim. prefeitura. Sim. Uma coisa interessante, Tânia, nós estávamos falando da tecnologia, né? Teve um estudo que eu estava lendo recentemente, como que vai ser essa geração que está vindo. Aquela geração que nasceu conversando em WhatsApp, conversando em Facebook, Instagram, Twitter, etc. Aquele adolescente que já nasceu inserido nesse contexto, por exemplo, eu estou discutindo aqui com você, via WhatsApp. Aí eu não quero mais discutir com você, o que eu faço? Eu fecho e vou fazer outra coisa. Sumiu ali na minha frente, o problema. Só que na vida real, isso não acontece. Então, assim, a gente tem que também trabalhar esse aspecto. E vai ser um impacto de frustrações ali, né? Você não quer mais aquele assunto, você não olha pra ele. E a gente faz isso na nossa vida já, no dia a dia, em alguns, né? Em alguns olha aquela aspectos. mensagem, responde, depois eu respondo. Depois eu resolvo isso, deixa pra depois. E essas pessoas vão envelhecer. E como que vai ser? Vão ser pessoas que vão trabalhar? Como que vai ser isso? Como que vai ser o envelhecimento dessas pessoas? Serão pessoas saudáveis mentalmente? Socialmente falando, Socialmente como que vai saudáveis? ser? Né? Olha só. Não cheguei a tanto, estou preocupada com os velhos de hoje, gente. Eu não cheguei a tanto na minha. Mas é uma coisa para se pensar e começar essa construção já, né? Sim. Porque A gente está atrasado. A gente fica adiando o futuro, Sim. né? As questões. Exatamente, do é futuro. aquilo, é o evitar de falar sobre esse envelhecimento. Que nos fala, nossa, então um dia eu vou morrer, eu vou, né? Gente, morrer todo mundo vai. Eu queria falar isso. Desculpa pela notícia em plena terça-feira, mas eu queria... Horário de almoço, né? Terça-feira Horário de almoço, aí você tá almoçando, então pode ser que um dia você não almoce mais e você morreu. Exato. Que é super pessimista, né? Mas é isso, gente. É cuidar da saúde física, é importante sempre manter o corpo em atividade, minimamente. Se tá em casa e não consegue andar, sei lá, levanta a bolinha de tênis, faça alguma coisa, né? Não espere também só os outros fazerem por você. Procure ajuda de psicólogos, tem o trabalho do CVV também, que pode ser bem legal para quem não sai de casa, liga lá 188, é um número nacional, eu sempre divulgo isso aqui, porque é importante a gente cuidar dos nossos aspectos emocionais e mentais, enfim, ninguém está sozinho. E participar dos conselhos da cidade, né? O Conselho do Idoso é um que está aí discutindo políticas públicas para os idosos na cidade. É claro que o João vai ter que voltar aqui, porque a gente tem um monte de coisa para falar ainda sobre envelhecimento, né? A gente fala de saúde, a gente fala de trabalho, a gente fala de previdência, a gente fala de relacionamentos sociais, e, enfim, de sexualidade. Muito profunda, né? Não dá pra gente discutir em uma hora e resolver os problemas do mundo, mas o conselho está aí para levar essas discussões adiante. Participe, gente, participe. Sai de casa. É uma vez por mês que acontece ou não? Uma vez por mês. Uma vez por mês só, gente. Mas assim, eu acho que o contato também sempre existe, né? Uma vez procurando, a gente mantém contato, a pessoa ela se insere também nesse meio, né? De repente, ela recebendo uma cartilha ali, ela vê, nossa, né? Então quer dizer que eu tenho direito ao transporte gratuito. Já tem gratuitamente o Estatuto do Idoso, né? Eu tenho em casa, eu acho, do adolescente e do idoso, que é um movimento que a prefeitura fez e imprimiu vários, de uma distribuição gratuita. Assim. Por exemplo, o acesso a lazer, né, 50% do pagamento. Poxa, então quer dizer que eu tenho direito a 50%, quer dizer... Então, assim, é muito interessante ver, inclusive, a transformação
da pessoa que ela sai de casa, então a pessoa já está aposentada, ela sai de casa, ela começa a ir nesses centros de convivência, tem o baile, e ela percebe que tem outras pessoas que estão ali também naquela mesma situação, fala, poxa, então, né? Uhum. E ela volta a se ressocializar, porque antes elas, né? Isso é muito lindo ver a transformação. Para a pessoa, porque as pessoas, inclusive, a saúde melhora, a imunidade melhora, né? Os aspectos emocionais melhoram e é melhor para as famílias também. As famílias devem estimular o idoso que tem em casa a buscar esses aparelhos públicos, né? A praça, os eventos públicos que tem voltado para o pessoal mais velho. E isso assim, a chance da pessoa voltar a estudar, né? Poxa, eu sempre tive curiosidade em fazer italiano, sempre tive curiosidade em praticar determinado esporte, de repente isso volta, e a pessoa de repente até volta ao mercado de trabalho, e volta, a gente vê muito isso, que a pessoa ela volta a ter aquela vida social que antes estava minguada ali na casa dela. Estava ali de frente para a TV, né? Sim. Morrendo em frente à TV. Sim. E é isso que a gente acaba fazendo, a gente também tem que se cobrar isso. Né, Sonequinha? Sem ficar na frente da TV. Liga o rádio, não é mesmo? Sim. João, muito obrigada pela sua visita, adorei. Volte sempre. Sim, como o assunto é muito amplo, né? Então vai ter que voltar mais vezes aqui pra gente conversar sobre... E você que está em casa aí, olha, entre em contato com o pessoal do Conselho, ou no meu Facebook, eu vou encaminhando e a gente continua esses debates fora da rádio também, porque isso é importante, né? A gente ter informação e distribuir essa informação também no nosso dia a dia, né? Eu que agradeço, Tânia, você, Obrigadão. o convite, a Rádio Difusora, abrindo esse espaço, né, para discutir um tema ainda tão complexo assim. Muito obrigado mesmo pelo convite. É isso aí, gente. Valeu, obrigado. Obrigada, Sonequinha. Esse programa estará na internet ainda hoje, tá, gente? Prometo, faço uma publicaçãozinha, vou editar esse vídeo, vou publicar. E então no meu Facebook vocês vão encontrar esta entrevista na íntegra. E amanhã eu volto. Amanhã, sabe qual vai ser o tema, gente? Astrologia, porque aqui, meu filho, a gente fala dos velhinhos, a gente vê signo, tudo. Então amanhã eu volto com o Júnior, astrólogo, falando sobre mapas astrais. É isso aí. Até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã tem um astrólogo aqui.